Uma ótima noite a todos. Sejam muito bem-vindos ao Centro de Estudos Espíritas Chico Xavier, aqui no bairro Vila Nova, a nossa querida Joinville. É uma grande alegria tê-los aqui nessa noite, depois de umas chuvas tão fortes na nossa cidade, com alguns grandes estragos no nosso bairro, mas como tudo vem por meios e finalidades que muitas vezes desconhecemos, estamos aqui para estudar e para aprender novamente. Nós vamos trazer nessa noite alguns avisos. A nossa casa está funcionando regularmente, mesmo com algumas restrições em função de resfriados e etc. Estamos com as atividades normais, atividades de palestra pública, toda quinta-feira às 20 horas, com a aplicação de passes, ato contínuo. Todo primeiro e terceiro domingo de cada mês também. Nós temos o curso básico de Espiritismo às 9 horas da manhã e às 10h30 palestra doutrinária também aberta ao público. Temos nas segundas-feiras a reunião de educação da mediunidade, uma reunião restrita, então o grupo está estudando e trabalhando constantemente, normalmente, mas é uma reunião restrita a colaboradores, trabalhadores que já têm vivência na doutrina espírita e mediante convite, obviamente, da direção da casa. Como dissemos, é uma grande alegria tê-los aqui. E gostaríamos de dar um aviso preliminar. No próximo dia 20 de agosto, nós teremos aqui o 4º Seminário de Estudos Espíritas. No próximo dia 20, é um sábado, e nós teremos aqui 3 exposições em seguida, a partir das 15 horas, então, num modelo sequencial, uma exposição, um intervalo, que nós temos aqui uma área de lazer atrás, onde nós fazemos um encontro fraterno com uma cantina, vamos nos divertir e nos alimentar, é o pão do espírito e o pão do corpo também. E, ao final, uma sessão de perguntas e respostas, humildemente considerando o pinga-fogo. Então, 3 temas muito importantes: a alma feminina, primeiro tema, sexualidade na adolescência, segundo tema, e amor livre e responsabilidade. 3 temas muito atuais, interligados diretamente, oportunos para o momento que vivemos no nosso planeta, em particular aqui no nosso país. De maneira a contribuir para a harmonização e a preparação do ambiente, nós vamos fazer uma leitura de uma página doutrinária do livro Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, na psicografia do nosso querido, nosso exemplo, Chico Xavier. Número 80. O não e a luta. Abre aspas. Mas seja o vosso falar sim, sim, não, não. Jesus. Obrigado pela ajuda. Ama de acordo com as lições do Evangelho, mas não permitas que o teu amor se converta em grilhão, impedindo-te a marcha para a vida superior. Ajuda a quantos necessitam da tua cooperação. Entretanto, não deixes que o teu amparo possa criar perturbações e vícios para o caminho alheio. Atende com alegria ao que te pede um favor, contudo, não cedas à leviandade e à insensatez. Abre portas de acesso ao bem-estar aos que te cercam, mas não ouvides a educação dos companheiros para a felicidade real. Cultiva a delicadeza e a cordialidade. No entanto, sê leal e sincero em suas atitudes. O sim pode ser muito agradável em todas as situações. Todavia, o não, em determinados setores da luta humana, é mais construtivo. Satisfazer a todas as requisições do caminho é perder tempo e, por vezes, a própria vida. Tanto quanto o sim deve ser pronunciado sem incenso bajulatório, o não deve ser dito sem aspereza. Muita vez é preciso contrariar para que o auxílio legítimo se não perca. Urge reconhecer, porém, que a negativa salutar jamais perturba. O que dilacera é o tom contundente no qual é vazada. As maneiras, na maior parte das ocasiões, dizem mais do que as palavras. Seja o vosso falar sim, sim, não, não. Recomenda o Evangelho. Para concordar ou recusar, todavia, ninguém precisa ser de mel ou de fel.
Bastará lembrarmos que Jesus é o Mestre e o Senhor, não só pelo que faz, mas também pelo que deixa de fazer. Uma belíssima mensagem, uma belíssima reflexão com 2 pontos bem específicos. Primeiro, com relação às nossas abordagens. Nós temos avançado na jornada evolutiva e hoje, especialmente hoje, estamos vendo na nossa sociedade tantas oposições, tantos antagonismos, e muitas vezes, por mais que tenhamos razão, que os nossos argumentos sejam válidos, coerentes, se nós não soubermos compreender e respeitar que o outro, o próximo, pode pensar de uma maneira diferente, nós não estaremos contribuindo em nada. Então, a atitude, a postura é muito importante. Com educação, saber ouvir, saber calar. E o outro aspecto é o sim, sim, não, não, no sentido de sermos autênticos, verdadeiros. Dizer sim sempre é muito fácil, mas muitas vezes concordar com uma coisa equivocada não é a atitude certa. Vai causar prejuízos aos outros, não vai edificar em nada. Então, é importante que busquemos na mensagem sim, sim, não, não, em que sejamos verdadeiros nas nossas perspectivas, mesmo que pensando diferente de outras pessoas. Porque não devemos argumentar para agradar, devemos argumentar sendo verdadeiros, para amar, para servir em qualquer campo de atuação. Vamos aproveitar essas vibrações de amor, as reflexões, e antes de nós trazermos nosso querido convidado para a exposição da noite, vamos fazer uma palestra, uma prece, em agradecimento pela oportunidade de aqui nos encontrar. Senhor Deus, nosso Pai e Criador, muito obrigado novamente pela perspectiva de aprendizagem, de reflexões que hão de nos guiar no melhor caminho. Que saibamos pacientemente escutar, analisar e, quem sabe, modificar pensamentos e ações, nos tornando criaturas melhores. Abençoa-nos, bom Deus, nesta noite de estudos, em que vamos escutar uma mensagem carinhosamente preparada para nos fazer repensar algumas das posturas, especialmente nos dias de hoje. Rogamos aos benfeitores espirituais da nossa casa que abençoem ao nosso irmão Luiz Carlos Xuxa, que vai nos trazer suas reflexões, o fruto dos seus estudos, das suas pesquisas, que possamos estar juntos em sintonia, mas que especialmente ele seja abençoado em sua abordagem, contribuindo com aqueles que estamos aqui presencialmente, com aqueles que nos assistem remotamente ou venham a fazê-lo em momentos oportunos. Muito obrigado, Senhor, que o vosso amor seja conosco hoje e sempre. Que assim seja. Finalmente, convido o nosso irmão Luiz Carlos Xuxa para falar sobre o bem e o mal. Um assunto fácil da gente falar. A palavra é sua. Boa noite a todos. Boa noite. Que a paz do Mestre estejam com todos. Em primeiro lugar, agradecer à casa pelo convite. Também, quando a casa fez o convite, através do seu representante, eu propus o tema, e ele achou interessante este tema. O bem e o mal. Atos, palavras antagônicas entre si. Mas nós sabemos exatamente o significado de cada uma? Nós sabemos entender, compreender, ou literalmente, na nossa língua, o que significa a palavra bem e o que significa a palavra mal? Então a gente, às vezes, vai em busca do chamado dicionário, né? Dicionário ainda ele nos é útil, né? Nós temos algumas milhares de palavras em que muitas dessas, na sua acepção linguística, não conseguimos entendê-las ou percebê-las. Mesmo alguém que já tem até um PhD na vida.
Tem algumas palavras que no seu linguajar, na sua memória, não tem a devida definição. Então, a gente lança do dicionário. Hoje em dia é mais prático, né? Tem um dicionário online aí, né? Dependendo, alguém, né, pode olhar para a minha aparência, sou do tempo do Aurélio, ainda aquele livrinho assim, que servia de, quando o pé da cama quebrava, a gente usava ele como apoio para a cama. Bem, o que o dicionário nos traz? Aquilo que seja as condições ideais ao equilíbrio, à manutenção, ao aprimoramento e ao progresso de uma pessoa ou de uma coletividade. Também é uma ética, conjunto de princípios fundamentais propícios ao desenvolvimento e ao aperfeiçoamento moral. Vamos perceber aqui, moral, quer do indivíduo, quer de uma comunidade. Então vamos perceber aqui que já na nossa língua portuguesa, e vamos colocar, não tem um vínculo religioso nenhum, fala um pouco de moralidade, ou um conjunto de morais individuais e coletivos. Então não é só o ser sozinho, mas sim a própria sociedade onde ele está inserido faz parte do ser bem, ter comportamentos de bem e o mal. De modo irregular, ruim, diversamente do que contém ou do que desejaria, de maneira imperfeita, incompleta e insuficiente. Praticamente ao contrário do bem. Porque se nós observarmos, no seu equilíbrio, são antagônicos entre si. Mas isso são o quê? São definições da língua, ou quer dizer laico. Então, qualquer elemento, independente da sua crença religiosa, vai perceber essas definições. Mas sobre a ótica da doutrina espírita, qual é a definição que nós temos de bem e mal? Aí a gente utiliza um dicionário chamado Filosofia Espírita. É um livro que foi editado nos anos 70, de autoria de Paiano Júnior, só que não foi atualizado. Então, o que contém é aqueles verbetes daquela época, mas que tem a sua validade em si. Qualidade de bem atribuída à ação e obras humanas que lhe confere um caráter moral. Bondade, austeridade moral, virtude, felicidade e ventura. Porque pareceu uma coisa outra, diferente. Felicidade. Mas felicidade é o quê? É um estado do ser. É um estado. Mas aqui caráter moral, bondade, entra já numa atitude. Então, é associado à atitude do ser com o seu estado moral íntimo, os seus sentimentos. Mas, e o contrário, mal. Aquilo que se opõe ao bem, à virtude, à probidade, à honra. Se nós observarmos aqui algo interessante, vamos perceber o quê? Um é contrário ao outro. Mas nós, que somos espíritos, como é que nós podemos observar isso? Aí me veio uma questão. Se nós somos espíritos milenares, tivemos um começo, mas não temos um fim. Estamos num caminho. Então, para isso, eu utilizei o que? As escalas do mundo. Vamos perceber que, de acordo com o que Kardec coloca, tem os mundos primitivos. Quem é o ser que habita no mundo dos primitivos? Os primeiros espíritos, as suas primeiras experiências como espírito. Então, é um ser grosso, grosseiro, tosco, muito primitivo. A base dele é o que? A sua sobrevivência da matéria. Mas tem algo bem simples. Já começa a ter alguma coisa sobrenatural ou algo superior a ele. Então tem os temores a um trovão, que não entende o que significa,
um raio, muito mais ainda, uma luz que passa na escuridão, não sabe de onde, então entra e muitas vezes na supersticiosidade, mas que acredita em algo sobrenatural. Mas há um processo, desde o seu processo mais tosco ao máximo que ele possa habitar, o seu processo evolutivo. Ele não é estagnado naquele ambiente, mas ele está ali, naquele momento. Saindo daquele mundo, que chegou no ápice de viver naquele mundo, vai para que mundo? Mundos de provas e expiações. E essa nós temos experiência. Né? Atualmente, o orbe Terra, né, está num processo de transição, deixando de ser um mundo de provas e expiações para ser um mundo de regeneração. Mas de provas e expiações é o que nós sabemos, o que nós vivemos, são as nossas experiências. Quer dizer o quê? Expiações é um processo que nós passamos das nossas desventuras e os nossos equívocos que nós praticamos perante as leis divinas e que precisam ser ajustadas. O Cristo falou: daqui não saireis até pagar o último centimo. Quer dizer, nós temos que nos ajustar e nos resgatar todos os débitos que cometemos, as expiações. E as provas, o que vem? É todo um processo de aprendizagem que nós temos e que somos que nem alunos em banco de escola. Passamos um período de aprendizagem e chega em determinado momento que vem o tal da prova. O que é? É um processo de avaliar se você conseguiu perceber, entender isso tudo que nós aprendemos. Mas a justiça divina é boa, é perfeita e nos permite, se não conseguimos, vamos repeti-la até o momento de conseguirmos entender. Mas ainda tem algo muito importante nesses orbes de provas e expiações. O mal é aqueles pendores que ainda fazem parte. E o grande mal, como Kardec colocou, que os espíritos nos colocaram, é o nosso orgulho, o nosso egoísmo e os nossos interesses pessoais também, que eles colocam. Esses elementos é que nos provocam e causam, através desse sentimento que nós temos, em criar embaraços, maldade. Por causa do nosso egoísmo, tenho 2 maçãs e tem 3 pessoas. O que eu faço? Se eu sou um ser egoísta, às vezes eu pego as 2 e vou embora. Mas às vezes eu só pego uma e deixo que os outros dividem uma lá para meio. Se eu sou um ser bondoso, eu posso dar as 2 para as outras 2 pessoas, ou divido em 3 partes cada uma, e cada um tem 2/3 de cada maçã. Podemos fazer isso. Mas isso vai ser o quê? O nosso estado emocional, os nossos valores morais que já conquistamos para tomar essas atitudes, serem atitudes boas ou não. Mas é nesse mundo que nós vivemos. É as nossas experiências do dia a dia é que coloca o quê? A nós termos atitudes boas, sermos bons, ou atitudes não tão boas, equivocadas ou maus exemplos. Mas na nossa caminhada evolutiva, quando chegamos no ápice da evolução no mundo de provas e expiações, vamos entrar no mundo de regeneração. É um mundo em que ainda a maldade pode existir. Não está isento. Mas o ser que habita neste mundo vai saber o quanto ele é. E ele vai lutar contra, porque todas as suas energias estão voltadas para lutar aquilo que está dentro de si da sua maldade. Porque na base, que é o alicerce, é o orgulho e o egoísmo. Mas ele sabe disso já.
E a bondade está em maior índice. A bondade é mais comum. O amor ao próximo é a palavra-chave na sua caminhada. Mas não é um mundo perfeito. Ainda tem esses pequenos detalhes. Passando no seu processo de crescimento, vai para os mundos ditosos ou felizes, onde praticamente o bem existe. São seres em que vão ter para outros mundos, chamados missionários, para mostrar o bem. Como é que deve ser aqueles irmãos que habitam lá. Não é um mundo perfeito. Tem alguma coisinha que ainda falta para ser um mundo perfeito. E os mundos celestes ou divinos, que é os mundos dos seres perfeitos. Ou alguns denominam também os mundos crísticos, a exemplo do Cristo. Então, para nós, como os espíritos, o Kardec perguntou qual é o ser mais perfeito, nós temos o Cristo como exemplo. Então, se nós olharmos para o Cristo, vamos olhar o que é um ser do bem, a perfeição. E é esse que são os irmãos que habitam. Mas a gente está falando de bem e mal. A gente vai ter que olhar muito mais, porque a parte do mal, vamos colocar, ou dos nossos equívocos perante a lei divina, é muito forte. E nós precisamos olhar para o outro lado. Como é que é o ser de bem? E Kardec foi muito perspicaz quando colocou no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, um item chamado o homem de bem. É que eu vou pensar para nós, relembrar para muitos, o que Kardec nos traz aí, o homem de bem. Porque esse é o nosso foco, esse é a nossa busca de sermos homens de bem. Mesmo que muitas vezes ainda a gente tem algumas coisas que causamos equívocos na interpretação das leis divinas, mas que nós precisamos ter sempre em mente o que é um homem de bem. E aí Kardec coloca lá, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre o seu próprio ato, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia e se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outra em tudo que desejara que ele fizesse. É relembrar um pouco quem somos nós e como nós estamos atuando dentro de ser o homem de bem, fazer o bem. Essa é um pouco relembrar a questão 919A, que Kardec pergunta aos espíritos, como é que eu sei? Aí, a 900, o espírito responde, conhece a ti mesmo. Aí Kardec diz, essa máxima a gente já conhece, mas eu queremos saber. E aí vem o Espírito Santo Agostinho e diz, fazei o que fazia em vida, quer dizer, quando estava encarnado, repassava todo final do dia o que eu fiz, o que eu deixei de fazer e vai adiante. É mais ou menos esse contexto aqui também. Então, é saber olhar para si e avaliar como eu estou atuando, o quanto eu sou ou fiz o bem e o quanto que eu deixei de fazer. Essa é uma questão de se autoavaliar. Deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça, na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece, ele submete à vontade de todas as suas coisas. Ter fé na providência divina. É aí que muitas vezes a gente fica um pouco
titubeando, como dizem. Nossa fé é vacilante muitas vezes. Não temos uma fé como Kardec preconiza, uma fé verdadeira. Nós precisamos ter a fé. Nós colocamos assim, pai, eu preciso de essa chuva que veio agora, né? Não me atinge tanto, mas a água bate. E aí? Alguns se desesperaram. Outros olharam a água, quando ela baixou, fez a limpeza e foi no vizinho ver se ele não precisava de ajuda. É forma de como que a gente olha tudo que está em torno de si, porque tem fé, acredita na providência divina. Tem fé no futuro, razão porque coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Nós somos espíritos eternos. Já temos milhares e milhares de séculos de existência. E ainda nós estamos se preocupando com demasia nos bens materiais. Os bens materiais, inclusive o nosso corpo, é empréstimo divino a um ser chamado espírito, que tem a denominação de espírito, para o seu processo evolutivo. A matéria somente é um instrumento, nada mais que isso. E nós precisamos entender que nós precisamos voltar para a nossa essência. Hoje está frio, botamos um casaco, um abrigo, para manter o corpo quente. Amanhã não está tão frio, a gente coloca o casaco de lado. Cada existência é um dia igual a esse que nós vivenciamos como encarnado. Uma hora nós estamos utilizando o corpo, outra hora não. É uma passagem, é um olhar para o futuro, a cada instante ver o que é. Então, olhar o futuro faz parte do nosso processo de sermos órgãos de bem. Porque se nós sabemos olhar para o futuro, as nossas atitudes de hoje é que construirão o nosso patrimônio de amanhã. Nesse sentido que nós devemos observar. E não devemos esquecer, tudo aquilo que deixamos de fazer, alguém vai dizer, a nossa consciência, você deixou de fazer aquilo. Não é alguém que vai te acusar. É a nossa consciência que nos chama a atenção para essa questão. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e aceita sem murmurar. Tudo que nós passamos, temos que ter noção. E quando sabemos disso, não entramos naquilo, na lamúria que muitas vezes. Quantos irmãos nossos, quando chegamos juntos, né? A vida está difícil. Tá. É a prova dele. Mas ele só fala isso. Mas outro irmão, que não tem a questão da fé no futuro, desce um rosário das suas dores, das suas lamúrias. A dor é necessária para a nossa expiação, a dor. Mas a dor é passageira. Quando a gente fecha a porta e esquece de tirar o dedo, dá aquela prensada no dedo. Vai doer um dia, 2 dias e acabou. Passou. 2 dias depois, aquela batida no dedo, na porta, foi embora. Já esqueceu. Mas se você ficar reclamando daquilo, ela vai durar anos. Porque a dor está na sua emoção, não está física. Então, fé no futuro, nas vicissitudes que nós estamos passando, faz parte de sermos um ser de bem.
possuído do sentimento de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem esperar paga alguma. Retribui o mal com o bem. Toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seus interesses à justiça. Sentimento de caridade. Olhar o próximo. O próximo está necessitando de algo. Eu posso lhe oferecer algo? Podemos. Eu não estou com condições de oferecer algo para o próximo, fisicamente, materialmente, mas eu tenho algo. Elevar uma prece, pedir ao alto que olhe por aquele irmão que está passando por uma dificuldade momentânea e que alguém olhe por ele para satisfazer as suas necessidades. Nem sempre a gente está próximo daquele ser. Caridade, amor ao próximo. É aquilo que o Cristo fez, mostrou para a gente. E quantas foram somente através de palavras, mas as palavras que o Cristo nos trouxe mudou as atitudes do próximo. Nós precisamos ter isso, porque fazer o bem pelo bem. Não se preocupar, como diz, fazer o bem, não se preocupar a quem. Defesa do fraco contra o forte. Não é só físico que a gente, a primeira coisa que vem na nossa mente, defender um fraco do forte. Não. Forte, muitas vezes, são atitudes do outro através de palavras agressivas. Outro tem o domínio da palavra e aquele irmão nosso que é fraco não tem a versalidade da palavra. Tomar auxílio daquele irmão, saber auxiliar ele sobre esse prisma. Sacrificar sempre seus interesses à justiça. Qual justiça? A divina. A do homem ainda tem as suas imperfeições por causa dos interesses do homem. A divina não tem interesse nenhum. Ela é perfeita. E a justiça divina, ela é aqui como do outro lado do universo. Não tem diferença nenhuma. Ela é universal. A do homem é só aqui. Desse pedacinho do universo. Nada mais. Encontra satisfação nos benefícios que espalha, nos serviços que presta, no fazer ditosos os outros, nas lágrimas que enxuga, nas consolações que prodigaliza aos aflitos. Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si. É para cuidar dos interesses dos outros antes dos seus próprios. O egoísta, ao contrário, calcula os proveitos e as perdas decorrentes de todas as suas ações. Aí, quando eu estava estudando isso, me lembrei de algumas décadas atrás, principalmente depois que veio o livro Nosso Lar, e André Luiz, no livro, coloca lá algo interessante, chamado lá Bonus Hora. Né? Quem leu o Nosso Lar vai lembrar. Né? Bonus Hora. É uma forma de você estar numa atividade, mas você também pode parar nessa atividade, terminou a tarefa, um período de descanso. Aí eu lembrei disso. E aí, há uns décadas atrás, no meio espírita, se falava assim um pouco, eu preciso ver umas boas horas aqui, fazer algumas coisas. Era a simplicidade nossa, falta de conhecimento mais apurado sobre a doutrina espírita, sobre a justiça divina.
Porque nós estávamos em atitude de egoísmo, calculando algo. O ser do bem não calcula nada. Ele vai lá, faz o que tem que ser feito e vai embora. Deixa o resultado lá, não se preocupa em que quem fez ou aquele que recebeu vem e lhe faz um discurso de agradecimento. Não. Fez e vai embora. Não calcula as suas ações generosas, né, que faz. O homem de bem é bom, humano e benevolente para com todos, sem distinção de raças nem de crenças, porque em todos os homens vê seu irmão. Quantos preconceitos o ser humano tem sobre diversos prismas? Aqui só foi apontado alguns: raça, né? Preconceitos de raça. A nossa legislação no Brasil já cria penalidades sobre preconceitos de raça e de crença. Quantos preconceitos o ser humano tem ainda sobre crenças do outro, a Deus respeito? Ah, a minha é superior à tua. Isso não é um ser de bem. É um ato egoístico. Ser egoísta. O homem de bem vê todos como seus irmãos. Sabe que todos os seres, independente de cor, de raça, de credo, é seu irmão. São todos filhos de Deus. E respeita-os da forma como eles são. Respeita os outros de todas as convicções sinceras e não lança anátemas aos que como ele não pensam. Quem já não sentiu piadinhas, anátemas? É piada propriamente dito. Quando a gente fala para algum grupo, eu tenho as minhas convicções como espírita. É diferente daquele outro irmão. Ele não compreende isso ainda. Ele faz piadinha. Mas ele não compreende porque é um ser que desconhece, ignora certas coisas. Não é pela maldade, é pela ignorância. O homem de bem cuida de não fazer. Porque se ele fizer o que sabe as diferenças, aí ele está agindo com maldade. Então, o homem de bem cuida sobre si. Como antes já começou a definição de homens de bem aqui, no homem do que Kardec coloca, conhece a si mesmo. Não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança, a exemplo de Jesus. Perdoa, esquece as ofensas e só dos benefícios se lembra, por saber que perdoando lhe será conferido, ou conforme houver perdoado. Lembramos aqui a última frase lá do Pai Nosso, que Cristo deu uma forma, quando os apóstolos perguntaram para ele, o processo da oração que ele falava, ele deu um exemplo, e que a humanidade há 2000 anos repete o Pai Nosso. Mas está lá, Pai, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos quem nos tem ofendido. Tá? Aqui que ele está colocando uma coisa. Em primeiro lugar, o homem de bem perdoa, sabe perdoar. Mas tem uma outra coisa que é importante também. Ele vai e pede perdão. Porque ele sabe que, às vezes, em algum momento, uma palavra mal colocada ou não colocada pode ofender alguém. O
O Alberto Almeida conta um caso muito interessante que aconteceu com ele e a sua esposa alguns anos atrás. Uma pizzaria, pediram pizza e aí ele chegou, Alberto, eu quero a portuguesa, a esposa pediu uma outra. Chegou o garçom, serviu a pizza, o Alberto olhou, mas isso aqui não é portuguesa. Aí o garçom, não é portuguesa, não é portuguesa, Aí a esposa diz, Alberto, dá uma lida no cardápio. Aí ele pegou, olhou no cardápio, viu os ingredientes. Ah, tá bom. Desculpe. Tá bom. Ficou aquilo dito. Comeram a pizza, jantaram, conversaram e tudo mais. Quando ele foi pagar a conta, o garçom estava lá ao lado do caixa. E Alberto Almeida, quem conhece, é um senhor de 1,90 m de altura. O garçom era só 1,60 m, né? Aí o Alberto pagou a conta e o garçom ali do lado disse, senhor, me desculpe, eu não tinha lido o cardápio, por isso que eu, acostumado com a portuguesa lá, diferente. Aí o garçom disse, doutor, eu lhe perdoo. Aí o Alberto disse assim, aí eu percebi o quanto eu tinha ofendido o garçom na minha atitude na mesa. Pequena atitude, para ele não era tão importante, mas para o garçom era. O garçom estava acostumado com aquilo. Então, o homem de bem procura não criar embaraços ao próximo. É importante nós termos essa consciência não termos esse embaraço. Em todas as circunstâncias, toma por guia a caridade, tem como certo que aquele que prejudica o outro com palavras malévolas, que fere o seu orgulho, o seu desprezo, a suscetibilidade de alguém, que não recua a ideia de causar sofrimento em contrariedade, ainda que ligeira, quando a pode evitar, falta ao dever de amar o próximo e não merece clemência ao Senhor. Querendo dizer o que, em outras palavras? Se conhece, cuida para não machucar o próximo, porque ele sabe que se não fizer isso, a sua consciência, como coloca aqui, não merece a clemência do Senhor. É a sua consciência que lhe vai cobrar profundamente aqueles equívocos que ele cometeu. Se conhece. É indulgente para as fraquezas alheias, porque sabe que também necessita de indulgência. E tem presente essa sentença do Cristo: atira-lhe a primeira pedra aquele que se achar sem pecado. Faz parte da história da mulher adúltera. Mas atirar a primeira pedra. Quantas pedras nós estamos atirando sempre? Não percebemos muitas vezes a fraqueza do próximo. Temos que olhar o próximo e entender ele para não machucar. Porque nós ainda temos também defeitos. É um processo de trabalho íntimo muito grande ser de bem. Nunca se compraz em rebuscar os defeitos alheios, nem ainda em evidenciá-los. Se a isso se vê obrigado, procura sempre o bem que possa atenuar o mal. Aqui, em outras palavras, é o nosso estado de maledicência. O quanto que gostamos de contar da vida alheia. Mas não a da vida alheia, as coisas boas que o irmão faz. É o contrário. Os equívocos que o irmão cometeu e que nós vimos. E aí saímos comentando por aí. Mas ele coloca aqui, se isso se vê obrigado, quer dizer, falar algo para o irmão, para aquele irmão que cometeu o equívoco, sempre o bem que possa atenuar o mal. Cuida
Quantas vezes a gente vai chamar a atenção do próximo e a gente não cuida nas palavras que vamos colocar? Então, vamos colocar com mais carinho, com amor. Meu irmão, esse teu lado ali, essa atitude tua, ela não é tão nobre assim. Procure olhar e assim por diante. Coloca amor na palavra. Sentimento, porque palavra imantada com sentimento chega melhor no próximo. Precisamos aprender a botar o sentimento na palavra. Não ser algo frio, que nem uma pedra de gelo. Muitas vezes as nossas palavras se tornam frias que nem um cubo de gelo. Elas precisam ser quentes, calorosas, que abraça o próximo. E aí conseguimos agir melhor. Estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. Todos os esforços empregas para dizer no dia seguinte que alguma coisa traz de si melhor do que na véspera. Um grande trabalho individual. Não conseguimos fazer tudo de uma vez só. É paulatinamente. Mas estudar constantemente, a autoanálise constante é importante. Não dá para fugir. Temos que seguir nessa linha de pensamento que Kardec está nos colocando, porque acreditamos no futuro. Em função de acreditar no futuro, nós temos que estudar as nossas imperfeições e superá-las. Elas nunca vão ser eliminadas, elas vão ser superadas, porque elas vão estar no nosso registro mental, vão estar lá, mas que não vão mais nos perturbar, porque enquanto que perturba, não conseguimos superar. Superando, ela está lá como uma informação, nada mais que isso. Eu já ofendi no passado, mas não me mexe mais. Hoje não faço mais isso. Muitas outras coisas. Não procura dar valor ao seu espírito nem aos seus talentos, às expensas de outrem. Aproveita ao invés todas as ocasiões para fazer ressaltar que seja proveitoso aos outros. Uma coisa muito importante, né? A autovalorização. E em nossa caminhada a gente encontra irmãos nossos que colocam assim, eu sou isso, eu sou aquilo. 2 horas só descrevendo o seu currículo de capacidades profissionais, mas não como um ser, como um profissional que a gente coloca. Cuida de si, sabe os valores do seu talento, mas não fica aproveitando para menosprezar, porque como é com isso menospreza o próximo. São atitudes que vão dizer como é que é o ser. Não se vaidece da sua riqueza nem das suas vantagens pessoais, por saber que tudo que lhe foi dado pode ser retirado. Aquilo que em outro momento falei. São tudo coisas de empréstimo divino. E sabe que como vem, vai. Nunca sabemos o nosso amanhã. Então vamos cuidar hoje para o nosso amanhã. Usa, mas não abusa dos bens que lhe são concedidos. Sabe que é um depósito que lhe terá de prestar contas e que mais prejudicial emprego que lhe pode dar é o de aplicá-lo às suas satisfações, às suas paixões. Pois é, né? Eu tenho uma boa renda. Pois é, daí eu oro, acumulo mais um pouquinho e compro aquela Ferrari, né? 1 milhão e pouco, 2 milhões, dependendo do modelo ou do ano de produção, né? Mais antigo, um pouco mais barato.
relação às suas paixões. Todo esse dinheiro, o que eu poderia fazer em relação ao próximo? Tem tantas instituições que precisam de 1/1000 daquilo que eu gastei naquele veículo, que iam fazer um bem maior. Mas eu procurei empregar o que eu tinha, abusei nas minhas paixões. Então, cuidar das suas paixões é uma forma de se policiar. Ter patrimônio não significa que vai ser eterno. Como no parágrafo anterior, tudo que foi dado pode ser retirado. Terei que ter consciência e sabedoria de utilizá-lo de uma forma sábia. Se a ordem social colocou sob seu manto outros homens, trata-o com bondade e benevolência, porque são iguais perante Deus. Usa sua autoridade para lhes levantar o moral e não para os esmagar com o seu orgulho. Evita tudo quanto lhe possa tornar mais penosa a posição subalterna em que se encontra. Saber ser um líder de uma equipe. Saber ser um empregador. Porque olha aqueles seres a quem ele contrata como irmãos. Essa é uma tônica. E que nem sempre conseguimos fazer. Porque os nossos pendores, os nossos orgulhos, as nossas vaidades, os nossos egoísmos, às vezes, gritam mais alto dentro de nós. E aí, deixamos de ser seres que sabem lidar com o irmão que está sob a minha tutela. Porque quem tem trabalhadores na sua empresa, ele é um tutor. E tutor tem responsabilidades muito fortes perante o Pai. Finalmente, o homem de bem respeita todos os direitos que aos seus semelhantes lhe dão a lei de natureza, como quer que sejam respeitados os seus. O homem de bem já tem muito mais claro na sua consciência as leis divinas. O Kardec perguntou na introdução, no começo, antes da terceira parte do Livro dos Espíritos, sobre as leis divinas, onde que estão. Os Espíritos responderam, na nossa consciência. Só que, até chegarmos a compreender plenamente, existem uns véus na frente, que obscurecem a nossa interpretação real da lei. Às vezes a gente olha, parece um O, mas não é um O, é a letra G, né? Ela faz a curva, fecha. Mas precisamos tirar o véu da ignorância para ver real a letra. E o véu é somente através do nosso crescimento intelectual e moral. Nesse processo. E o homem de bem está tirando os seus véus da ignorância, do desconhecer da lei divina, através do que? Principalmente do seu exercício da lei. Fora isso, ele não consegue. Tem uma questão no Livro dos Espíritos, na terceira parte das leis morais, da lei da perfeição moral, que tem um item lá, as virtudes e os vícios. E Kardec faz essa pergunta: merecerá reprovação aquele que faz o bem
sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que ele seja levado em conta na outra vida e que lá venha a ser melhor a sua situação, essa preocupação lhe prejudicará o progresso. Vamos perceber. Você tem consciência de que fazer o bem, mas ele quer saber o que acontece lá, quais são os méritos que ele vai ter, quais são as recompensas que ele terá do outro lado. E observem bem o que os espíritos respondem. O bem deve ser feito caritativamente. Isto é, com desinteresse. Então, nós que queremos ser um ser de bem, vamos fazer o que tem que ser feito, mas com desinteresse. Aí me veio em mente uma passagem do Cristo, né, que eu copiei aqui, né, só para colocar. Eu coloquei ela toda, mas a parte mais principal é o final. Tendes cuidado em não praticar as boas obras perante os homens, para que sejam vistas, pois do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estás no céu. Assim, quando derdes esmola, não prometeis como fazem os hipócritas na sinagoga e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade, que eles já receberam a sua recompensa. Quando deres esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e o vosso Pai, que vê tudo o que passa em segredo, vos recompensará. Homem de bem não fala nada do que faz. Essa passagem, ela provoca em nós muitas reflexões. Saber dar esmola, enfim, uma série de coisas. Mas a essência puxada para hoje, entre o bem e o mal, é saber nós nos comportar em relação ao próximo, as nossas atitudes, quais são os valores que eu tenho, sem ferir o próximo, ampará-lo, enfim, tudo. E aí, evitar mostrar o que eu faço. Que a luz do Pai nos ilumine sempre. Que o exemplo do Cristo sirva de guia em todos os momentos. Aos abnegados irmãos maiores, aqueles que nós denominamos guias espirituais, mentores espirituais, são aqueles irmãos com todo o seu amor e o seu carinho que têm por nós, que nos acompanham. Mas acima de tudo, que cada um de nós tenha a sua própria consciência despertada em ser o ser de bem. E quando um resquício do mal abater sobre si, que saibamos corrigi-lo o mais rápido possível, para que as dores não se estendam por muito tempo. Que a luz do Mestre ilumine todos nós sempre. Que assim